Bom, galera, mais uma vez aqui com vocês, hoje para falar de Aristóteles e a definição dele de homem, de política, tá? É uma matéria absolutamente importante para vocês, já que no segmento nós precisamos entender que Aristóteles foi aluno de Platão. E como Platão, Aristóteles vai definir e vai tentar discutir o conceito de homem dentro da política. Tá? Ele não vai determinar especificamente o que é democracia, o que é república, como fizeram seus antecessores, mas ele vai discutir a participação do homem dentro desse processo. E Aristóteles ele é muito claro na primeira definição dele, quando ele determina que o homem é um animal político, né? E por definição, ele vai dizer isso, por definição de palavra, pela definição da palavra política, político e homem, ele vai determinar que o homem é um animal político, que o homem depende da política para viver, tá? Então, a gente primeiro entende a definição da palavra, a origem da palavra, para depois colocar o conceito nela. Então, Aristóteles, ele vai desenvolver essa teoria, ele vai determinar esse conceito, e a gente precisa entender que esse conceito é muito básico para ele, né? A gente precisa ter a noção que na Grécia Antiga, as cidades-estados eram chamadas de polis. Polis, né, é o centro, é o conceito de cidade, é o conceito de centro urbano na Grécia Antiga. Então, a partir desse conceito de polis, né, que o grego chama de cidade, que o grego define, o Aristóteles vai tentar desenvolver todas as teorias a partir dali. Então, é muito claro o segmento da seguinte forma. O cidadão que vive, né, na polis, ele precisa conviver bem, ele precisa tomar atitudes, ele precisa determinar momentos para convivência, essa convivência coletiva, convivência boa. As atitudes precisam ser tomadas para isso, as decisões são tomadas para isso. E toda decisão tomada em prol de uma coletividade, em prol de um conjunto de pessoas, da sociedade, toda essa decisão Aristóteles chama de política. Por quê? Porque a boa convivência dentro da polis. Então, qualquer convivência entre pessoas dentro da polis, tá? Aristóteles chama de política, beleza? Então, se alguém toma uma decisão, uma lei, se alguém faz uma lei para que se tenha uma boa convivência, esse alguém que fez a lei tomou uma atitude política. Se alguém toma uma decisão para não brigar com outro, essa decisão, ela é uma decisão política, visto que está sendo tomada dentro da polis e para a convivência da polis. Então, pela própria definição, pela própria evolução da palavra, né? Quem vive e quem comanda uma polis toma decisões em relação à política, à boa convivência dentro da polis, beleza? Esse é a primeira teoria. Até aí é conceitual, é simples, a gente entende muito tranquilamente. Polis, segmento da palavra política, decisões tomadas dentro da polis para boa convivência em tal cidade, em tal espaço. Até aí uma definição muito clara, muito tranquila. O problema é quando Aristóteles vai determinar quem é que toma essas decisões. Então, vamos lá. Quem toma decisão dentro da polis, uma decisão política, Aristóteles vai chamar de político. Então, professor, todo mundo é político, porque todo mundo toma decisões. Sim, exatamente. Mas, na Grécia, essas decisões só tinham valor se fossem considerados cidadãos gregos. Beleza? E todos nós sabemos, todos nós, não tem nenhum tipo de problema em falar isso, sabemos que, para ser cidadão grego, você tinha que cumprir algumas questões, você tinha que cumprir alguns requisitos, né? Então, assim, ser homem, né? Ter nascido na Grécia, pai e mãe
também tem que ser grego, né? Ter determinadas posses, efetuar determinadas ocasiões, determinados processos. Então, todo homem é um cidadão político, é um animal político para Sócrates, mas esse homem também já é um elemento de divisão, né? Hoje, por exemplo, vamos vir para os dias de hoje. Hoje, né, nós vivemos numa igualdade legislativa. Todos nós somos iguais perante a lei, né? Se tivermos esse conceito, toda decisão que eu tomo é política, toda decisão que vocês tomam é política. Essas decisões fazem com que nós estejamos bem, em bom convívio, dentro do nosso espaço, beleza? Na Grécia Antiga, essa decisão tinha que partir do cidadão grego, tá? Então, o cidadão grego tomava decisões e essas decisões faziam a política na cidade, na polis. Hoje em dia, essas decisões são gerais, qualquer um toma, né? Nós temos, inclusive, movimentos de representatividade das mulheres ganhando uma voz maior, dos negros, homoafetivos, enfim. Naquela época, não era assim. Naquela época, quem é que tinha essa voz? Quem é que tomava essas decisões? Quem é que fazia com que a coisa funcionasse? Eram só quem era considerado cidadão. Essa galera tinha que cumprir requisitos, vocês já estudaram isso, né? Não só em filosofia, quando a gente define, né, o momento do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, mas já estudaram isso em história, quando estudaram história antiga, né? O que definia um cidadão na democracia grega, né? Essa ideia é que Aristóteles vai buscar, tá? Então Aristóteles vai dizer que se você é um cidadão, se você é livre, se você é considerado um cidadão grego, invariavelmente você é político, invariavelmente. Para os nossos dias atuais, nós todos tomamos decisões diárias, nós todos tomamos atitudes quase que a cada minuto da nossa vida e isso nos torna político, pela própria definição da palavra. A decisão que eu tomo em determinado momento do dia é para uma boa convivência na minha comunidade. Se é para uma boa convivência, se é para que eu consiga manter relações saudáveis, logo eu estou tomando decisões políticas. Você também toma, enfim, todos tomamos essas decisões. E lembrar que, para que Aristóteles tenha essa decorrência, tenha essa ideia, ele vai entender, obviamente, que o homem não é um animal solitário, ele não vive sozinho, ele precisa viver em sociedade, ele precisa manter-se socialmente ativo, tá? Então, para que ele tenha essa sociedade ativa, para que ele consiga se relacionar com diversas pessoas, com diferentes formas de pensar, ele toma atitudes políticas todos os dias. A diferença é que, para ele, na Grécia, essas atitudes só tinham valor quando tomadas por cidadão grego. Hoje em dia, essas atitudes têm valor tomadas por qualquer pessoa, né? Então, por isso que, quando às vezes vocês elogiam alguém, ou quando às vezes vocês não querem tomar decisões muito drásticas para não ficar mal com um grupo de pessoas, com colegas e coisa e tal, a pessoa fala, para de fazer politicagem, para de tomar decisões baseadas só no bem-estar. Tome decisões que invariavelmente vão causar algum estrago nas suas relações, né? Por quê? Porque você tem a tendência a tomar essas decisões, né? Você espera tomar, a gente espera que vocês tomem decisões. Essas decisões são para uma boa convivência. Claro, como a gente cansa de falar em aula, como a gente cansa de falar no dia a dia, como vocês estão cansados de saber, essas decisões partem do que vocês conhecem da vida, partem do que vocês conhecem de ciência humana, de tudo isso. Então, é claro que essas decisões, elas sempre são pautadas no que vocês carregam de bagagem. Por isso, gente, que aproveitando, por isso que sempre nessa aula a gente costuma falar que não existe aquela parada de, eu sou imparcial, a minha opinião é imparcial. Isso não existe. A sua opinião, ela é sempre
pautada na boa convivência do seu grupo. Então, ela tem parcialidade, ela tem por trás dela o conceito, nem que seja um conceito básico, mas ela tem um conceito de política, né? Então, você faz política quando você resolve não responder ao seu responsável quando ele briga com você porque você fez alguma coisa errada. Naquele momento em que ele briga com você, você tem que tomar uma decisão rápida. Ou você responde e a briga aumenta, ou você se mantém calado e a coisa vai diminuindo por ali. Essa decisão é tomada para o bem-estar. Então, é uma decisão política. Não é imparcial. Você tem parte nela, você participa dela e você toma essa decisão, né, fazendo julgamento de valores. Por isso que Aristóteles vai determinar que todo mundo toma decisão, logo eu, você, qualquer um ao seu redor, não importa o grau de instrução dessa pessoa, todos nós somos animais políticos, porque todos nós tomamos decisões para o bem-estar da sociedade, tá? Qual é a única diferença? É que quando Aristóteles vai fazer essa teoria lá atrás é considerada a decisão política dada a partir de cidadão grego, tá? Cidadão grego, homem livre, né? Nascido na Grécia, entendeu? Tendo pai e mãe na Grécia. Hoje, essa decisão ela é tomada por qualquer um. Então, não importa qual é o grau de instrução da pessoa, a gente tem esse hábito, né? Isso vale muito nessa aula. A gente tem esse hábito de dizer, fulano não tem nenhum conhecimento técnico e está fazendo política. Sim, ele está fazendo política. Uma criança faz política, um adolescente faz política, um jovem faz, um adulto, né? E um idoso. Todos fazemos políticas ao tomarmos decisões para a boa convivência. Então, não está errado de forma alguma. Nós vamos sempre afirmar isso. A política é uma prática diária da nossa vida e essa prática diária deve ser sempre pautada na razão, deve ser sempre pautada na ideia de estarmos com certo conhecimento do que estamos falando e assim por diante. Teoria desenvolvida na Grécia Antiga por filósofos antigos, ainda hoje estão em voga, estão aí nos trazendo a luz da razão. A filosofia é isso, é a gente buscar essas teorias e botar no nosso dia a dia, tá? Então, galera, foi isso a aula de hoje. Obrigado e até a próxima.